irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que nós iniciamos da Carta aos Romanos. Nós já fizemos a exposição do capítulo 1 de 1 a 7, de 8 a 15, 16 a 17, 18 a 20 e agora nós faremos a exposição dos versículos de 21 a 25. E se eu fosse dar um tema a essa exposição, seria mentes reprovadas. Mentes reprovadas. Eu vou ler o texto, depois vou dar uma síntese, um resumo daquilo que eu já falei, que eu já expus aqui para vocês. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 25, que diz assim: Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, a aves, a quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. A partir do versículo 18, que os versículos 16 e 17, Paulo, ele fala do evangelho, do poder do evangelho, que é o dínamos de Deus, dinamite, a explosão. O evangelho é a explosão de Deus, porque a palavra poder é dínamos no grego, Aí vem a palavra dinamite. Essa explosão, que o evangelho causa na sociedade, trazendo salvação, conversão, arrependimento. Paulo, ele faz uma conexão muito grande. Eu quero repetir as palavras de John Stott, que ele foi muito feliz em seu comentário à mensagem da carta aos Romanos, quando o Stott, ele fala, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele faz uma conexão entre nós e o apóstolo Paulo, o diálogo. Então, do versículo 16 até os versículos 18 a 20, olha só. Então, Paulo falando, não me envergonho do evangelho, que é o versículo 16, parte A. Aí nós perguntamos, por que, Paulo? Por que você não se envergonha? Aí Paulo responde, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 16, parte B. Aí nós, mais uma vez, indagamos o apóstolo. Mas como assim, Paulo? Paulo responde, porque a justiça de Deus, isto é, a maneira como Deus justifica os pecadores, se revela no Evangelho, por meio do Evangelho. Versículo 17. Aí nós perguntamos de novo, mas qual a necessidade disso, Paulo? Versículo 18. Paulo vai responder, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem, que sufoca, que quer matar afogada a verdade, que suprimem a verdade pela injustiça. Aí mais uma vez nós indagamos, mas Paulo, como é que as pessoas suprimiram essa verdade, sufocaram essa verdade? Estão matando a verdade afogada. Como? Versículos 19 e 20. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos
claramente, tornando os homens indesculpáveis. Entenderam o raciocínio de Paulo? Então, John Stott, ele fala isso na página 74 do seu comentário da carta aos Romanos, página 74. Esse diálogo entre nós e Paulo, para você entender. E sobre a ira de Deus, né? A ira de Deus é quando Deus ele entrega o seu homem à sua própria sorte. A ira de Deus é quando Deus ele deixa o homem exercer toda a sua maldade. É Deus cruzar os braços. Como o homem conhece a Deus, como o homem sabe que existe um Criador, mas ele não glorifica, ele não reconhece. Porque os versículos 18 a 20, Paulo vai falar da revelação geral, que é a natureza, as coisas criadas. A revelação geral não salva, mas mostra para o homem que existe um Criador, que existe um arquiteto que formulou, que desenhou, que rabiscou, que desenhou o universo, mas ele não reconhece, ele não dá glória a Deus. Por causa disso, o homem tem conhecimento de Deus, mas não glorifica como Deus. Deus entrega o homem à sua própria sorte. Deus tira o pé do freio. Deus cruza os braços e deixa ele exercer toda a sua maldade. Isso é a ira de Deus. Que Paulo começa no versículo 18. Por isso há necessidade de pregar o evangelho, por isso há necessidade de se expor a mensagem do evangelho, que é Cristo. Por isso que o homem ele tem que ser justificado mediante a fé. E essa justificação, conforme o versículo 17, conforme ela vem, ela se revela por meio do evangelho, no evangelho. Então, a sua ira, contudo, se manifesta silenciosa e invisivelmente, como diz o teólogo John Zisler, entregando pecadores a si mesmos. Ela opera não pela intervenção de Deus, mas justamente pela sua não intervenção, deixando homens e mulheres seguirem o seu próprio caminho. Essa é a ira de Deus. E Paulo continuando, queridos, Paulo continuando aqui, depois de ele falar da revelação geral, que é as coisas criadas, Salmo 19, aquele salmo muito conhecido, o salmista fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos, falando das coisas criadas. O céu, a expressão céus ali é tanto o mundo visível e invisível. Tanto o sol, a lua, as estrelas, os astros, como os mares, as florestas, a natureza em geral, os animais. Então foi Deus que criou. Então o homem olha para isso e o homem sabe que existe o Criador devido à obra que Deus deixou a sua assinatura na criação. A criação é a assinatura do Criador. E agora, os versículos 21 e 23, nós podemos denominar da origem, ou qual a origem da idolatria? Aonde nasce a idolatria? Segundo Paulo aqui, vai nascer do coração do homem. Olha só os versículos 21 e 23. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se escureceu. Paulo começa falando que o homem que está em pecado, que está caído em pecado, está
em total depravação, porque aqui Paulo está falando do pecado no sentido universal, geral. Né? O homem, por si só, ele não pode se achegar a Deus. O homem, por si só, ele não pode ir até Deus. É Deus que vem até o homem. É Deus que joga a corda da graça. É Deus que joga a boia da misericórdia. É Deus que vem. É Deus que estende a mão. Não é um homem que segura na mão de Deus. É Deus que segura na mão do homem. Então, Paulo está falando aqui da depravação total, o estado de calamidade que está a humanidade. Por isso, a necessidade da justificação. Por isso que ele fala que eu sou devedor, eu tenho que pregar o evangelho. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Por isso, a necessidade, a urgência de pregar o evangelho, porque o evangelho quebra o poder do pecado no coração do homem. O evangelho quebra, destrava o cadeado do pecado no coração do homem. Paulo, ele introduz dizendo que o homem tem conhecimento de Deus. Por isso que o versículo 18, quando Paulo fala da ira, né, que Deus está irado contra toda injustiça e impiedade dos seres humanos, do homem, né, porque eles têm conhecimento de Deus, mas tendo conhecimento, eles suprimem essa verdade. Eles matam afogada a verdade. Não deixa a verdade prevalecer, porque tendo conhecimento de Deus, eles sabem que existe o Criador, devido às coisas criadas, devido a que o Criador deixou a sua assinatura na criação, mas eles não glorificam, né? Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. As suas mentes estão cauterizadas, né, pelo pecado. A mente está totalmente obscura. Por isso que a luz do evangelho tem que raiar nas mentes desses camaradas, dessas criaturas, para eles enxergarem o seu pecado, para eles verem o seu pecado. Paulo está falando da geração da sua época, mas isso se estende a nós, porque essa carta é universal, não ficou só na época de Paulo. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração deles se obscureceu. Estão enegrecidos, estão em um estado de pura depravação. Que situação terrível. Aí Paulo continua, o versículo 22, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E por quê? Versículo 26, 25, 23. Porque eles falam que é sábios, mas na verdade são tolos, são loucos. E trocaram a glória de Deus, incorruptível, a glória do Supremo Criador, a glória do Supremo Deus, a glória do grande El Shaddai, do grande Eu Sou, a glória, né, daquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. Trocaram a glória de Deus Todo-Poderoso, que criou o universo, né, do Deus incorruptível, que não se corrompe, por imagens semelhantes aos seres humanos, ao ser humano corruptível, a aves, a aves, aos quadrúpedes e aos répteis. A aves, a quadrúpedes e aos répteis. Paulo está falando aqui da idolatria. A origem da idolatria é o coração do homem. O homem é pagão, o homem é mau. Você vê porque isso acontece porque a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, ela não foi destruída, ela não foi aniquilada, mas ela foi manchada, ela foi rabiscada, ela foi lameada, ela foi chapiscada pelo pecado. Então ela está desvirtuada. E como está desvirtuada, o homem procura deuses, divindades para preencher. Então o homem adora outro homem, o homem presta culto a outro homem, o homem adora boi, adora vaca,
O homem adora a todo tipo de ser, menos a Deus. Se você vai na Índia, a Índia é o país que tem mais divindades, tem uma pleiade de divindades, mais de 33 milhões de deuses. O homem lá adora barata, adora rato, adora boi, adora vaca, adora tudo. Inclusive, esses dias eu estava vendo um vídeo de uma vaca. Essa vaca ela foi adestrada, ensinada, né? E ela estava toda enfeitada, ornamentada, e tinha uma fila enorme no templo dessa vaca, né? Que ela era uma deusa, uma divindade. E a vaca foi adestrada a levantar sua pata. As pessoas chegavam, ajoelhavam, se deitavam no chão, e a vaca levantava a patinha e colocava em cima da pessoa como sinal de bênção. E abençoando uma por uma. E as pessoas beijavam a vaca, abraçavam a vaca. Olha só, é isso que Paulo está falando. O homem trocou, né? Inverteu, trocaram a glória de Deus, incorruptíveis, por imagens aos seres humanos incorruptíveis, e começou a adorar também não só a seres humanos, mas a aves, aos quadrúpedes e aos répteis, adorar animais. É engraçado que, se você for estudar sobre o zoomorfismo, o que é isso? É o culto religioso que confere às divindades a forma de animais, né? Confere às divindades a forma de animais. Adoram animais como divindades. É o que eles falam. Mas, quando você vai estudar também o contexto histórico e cultural da época de Paulo, as legiões romanas, né, aproximadamente aí 6 mil soldados, uma legião, em suas bandeiras tinha insígnias, e essas insígnias tinham figuras de animais, né, aonde eles prestavam culto. Tinha a Deus Mitra, aonde tinha uma figura do touro. Eles ofereciam sacrifícios a essas divindades. Os gregos, segundo Greg Kinnear comentando, esse é um comentário histórico, cultural, ele vai dizer que não era comum, os gregos não adoravam figuras, né? Não conferia às divindades formas de animais. Né? Os gregos adoravam mais os deuses que tinham a figura de homem e de mulher. Só pegar a mitologia grega, os deuses da mitologia grega que você vai ver. Não era comum, os gregos não adoravam divindades em forma de animais. Isso era mais para os romanos e outras civilizações. E Paulo agora está denunciando, falando que isso é loucura. Como o pecado atingiu o ser humano, como o pecado atingiu a raça humana, como o pecado atingiu, e a extensão, por isso a expressão depravação total, porque o pecado atingiu todas as áreas do ser humano. Não existe uma partícula, não existe uma molécula, não existe nada no ser humano que não tenha sido atingido pelo pecado. Foi geral, a extensão foi geral. E o homem agora está com o pensamento escurecido, conforme Paulo fala no versículo 21. Eles têm conhecimento de Deus, mas suas mentes estão escurecidas, né? Estão cheias de trevas, de maldade. Por isso a necessidade da justificação, da pregação do evangelho. E o homem agora, né, a idolatria surge no coração do homem. Por quê? Porque a imagodeia, a imagem e semelhança de Deus está desvirtuada. Em vez de um homem adorar a Deus, em vez de um homem reconhecer que Deus é o Criador, que Deus formou o universo, que Deus fez todas as coisas, eles preferem adorar outro homem.
Eles preferem adorar animais, preferem dar glória a homens e aos seres, né? Aos animais, que todos são criaturas. Vocês não devem adorar a criatura, você deve adorar o Criador. Por quê? Porque o homem se prostra a um animal, porque o homem recebe uma bênção, ou bênção de vaca, de uma vaca ou de qualquer animal, porque o homem adora, né? E presta culto a outro homem, porque a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, que foi atingida pelo pecado, está desvirtuada. Por isso a necessidade de redirecionar, né? De restaurar essa imagem e semelhança de Deus. E só tem um jeito: Cristo. É a pregação do evangelho, a pregação do evangelho. Por isso a necessidade de se pregar, de se expor o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus que quebra, né? Que dissipa as trevas do coração do homem. É isso que Paulo está falando, né? Da depravação total. E os versículos 24 a 25, né? Paulo continua: por isso Deus os entregou. Por isso que, devido o homem não reconhecer os atributos invisíveis de Deus, não reconhecer o seu eterno poder, a sua divindade, não reconhecer que as coisas que Deus criou, os versículos 19 e 20, né, que fala da revelação geral, as coisas criadas, o universo que Deus criou, formou, que Deus desenhou com suas próprias mãos, o homem não reconhece que existe o Criador, devido o homem ter o conhecimento de Deus, versículos 21 a 23, mas não dá glória a Deus, as suas mentes estão escurecidas. Os homens procuraram outras divindades para colocar no lugar de Deus, colocou outro homem, colocou animais para adorar. Devido tudo isso, o homem fazendo isso, né? Versículo 24, Paulo fala: por isso, por causa de tudo isso que eu falei aqui, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Aqui essa expressão, Deus entregou, por isso Deus os entregou, aparece no versículo 24, aparece no versículo 26, por causa disso Deus os entregou, e aparece também no versículo 28, que fala assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então aparece no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28. E por quê? Porque aqui está demonstrado a ira de Deus, como eu falei. É Deus entregando o ser humano à sua própria sorte. É Deus cruzando os braços. É Deus deixando o ser humano exercer toda a sua maldade, toda a sua a malignidade. É Deus deixando o homem, né, ser ou tirar, deixando o homem tirar toda a maldade que está dentro de si. Deus entregou, e Deus entregou. Como eles não reconhecem Deus como Criador, como eles não reconhecem, eles têm conhecimento de Deus, mas não reconhecem, preferem adorar criaturas, preferem adorar animais, preferem adorar homens, preferem dar glória a criaturas e não dar glória ao Criador. Deus entregou. Deus entrega. Vocês querem viver desse jeito? Então vocês vão viver. Por isso que a sociedade está desse jeito. Está corrompida, depravada, imoral. Por isso que Paulo está falando e fala da necessidade do evangelho, da pregação do evangelho. Por quê? Porque a ira de Deus se revela do céu, né? Contra tudo isso. Deus está irado contra tudo isso. Então está deixando o ser humano exercer toda a sua maldade. Interessante, né? As mentes, Deus está reprovando essas mentes. São mentes reprovadas. Mentes reprovadas. Totalmente. Porque a mente está
escura, está cheia de trevas, né? O homem está perdido, está cego espiritualmente. O homem não consegue enxergar, está lameado, está encharcado da lama do pecado, né? E ele não consegue sair por si só. Não consegue. É Deus que tem que estender a mão e puxar ele dessa lama podre, dessa lama fedorenta do pecado. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. E o versículo 25 é mais pior, ou é pior. Eles trocaram a verdade de Deus, mais uma vez essa expressão. Lembra que no versículo 18, Paulo fala que eles estão suprimindo a verdade. E suprimir aqui, no original, é matar afogado. Eles estão matando a verdade afogada, né? E agora aqui, Paulo fala que eles estão trocando, né? Eles estão trocando. Eles trocaram a verdade de Deus, eles conhecem a verdade, eles têm conhecimento de Deus, conforme o versículo 21, mas eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha só, adorando e servindo a criatura, conforme o versículo 23, adorando a homens, adorando a aves, adorando a quadrúpedes, animais de quatro pés, né? E aos répteis, adorando tudo. O homem adora tudo, se presta culto a tudo, presta adoração a tudo. E na época de Paulo tinha vários templos ali no Império Romano, vários templos dedicados a divindades. E Paulo passou por vários lugares, passou por cidades importantes, e todas essas cidades tinham lá um templo à divindade local, à divindade padroeira daquele local, daquela cidade, daquela região. Por isso que Paulo está falando da necessidade do evangelho. O homem trocou a verdade pela mentira. Versículo 25. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O homem inverteu os papéis, né? Tirou o Criador e colocou a criatura no trono de Deus para adorar, né? Dando glória, honra, louvor, oferecendo sacrifícios a essas criaturas e não adorando o Deus que criou essas criaturas. Então as coisas estão invertidas. E até hoje, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual o Criador é bendito para sempre. Amém. Interessante, né? Então Deus está deixando o ser humano exercer toda a sua malícia, toda a sua malignidade, toda a sua impureza, todas as coisas ruins. Você quer viver desse jeito? Vocês me conhecem, vocês têm conhecimento da verdade, vocês estão suprimindo a verdade, estão matando ela afogada. Vocês estão trocando a justiça pela injustiça, a piedade pela impiedade. Vocês estão vivendo de uma maneira totalmente depravada e imoral, já que vocês querem viver assim. É assim que vocês querem viver? Então eu vou cruzar os braços e vou deixar vocês exercerem toda a maldade de seus corações. Aí está a ira de Deus sobre nossa geração. São mentes reprovadas. Amém? E aqui nós terminamos mais uma exposição, pois nós estaremos fazendo a exposição dos versículos 26 e 27, aonde nós iremos abordar sobre o homossexualismo, que Paulo vai tratar aqui como sendo um dos pecados, né? Mais um dos pecados. Depois, nós estaremos fazendo também a exposição dos versículos 28 a 32, e assim nós iremos encerrar o capítulo 1. E se vocês gostaram, se você gostou, e se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe nos seus comentários, deixe o seu like, o seu joinha,
Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que gostam de exposições bíblicas, de sermões expositivos, para aqueles que gostam também de materiais, tá? Que tem bastante materiais teológicos que vai te auxiliar, que vai te ajudar em seu ministério. Graça e paz. Até as próximas exposições.